Olá, meus amados irmãos, amigos da Palavra de Deus, a paz seja convosco. Este momento é momento de alegria de estar expressando com vocês a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para o que interessa. Peço a vocês que nos seguem por meio desse canal. É um canal novo, é um canal que apenas estamos trabalhando para ver se ele evoluciona a palavra do Senhor Jesus, para se evoluir ao mundo inteiro. É um canal simples e humilde, mas é cheio de coisas boas. Vocês que nos assistem, quem não for inscrito, se inscreva no canal para receber as próximas notificações, os próximos vídeos que eu gravar, enviar para vocês. Inscreva, dá aquele gostei que vocês gostam de dar para ajudar o canal, pois sem a força daquele gostei que vocês dão, o canal não pode se evoluir. Vamos para o que interessa, que é a palavra de Deus, que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 2 e versículo 15, que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Meus amigos da palavra de Deus, nesse texto nós vamos aprender o que o apóstolo Paulo ensinou a seu filho na fé, Timóteo. Ele ensinou a Timóteo ser um jovem aprovado. Timóteo, o jovem pastor, ele ensinou que Timóteo se visse um jovem aprovado para não ter de que ter vergonha diante do povo que ele ensina. Esse ensinamento, ele é muito adequado, mas porém, para aqueles que buscam a palavra de Deus, para aqueles a quem o Senhor Jesus ordena e dá o talento. Esse talento eu não posso enterrar, porque foi o Senhor Jesus que me deu, e eu tenho que levar a palavra de Deus, seja aqui, ali e além. Primeiro item: não tendo do que se envergonhar. Primeiro, não existe nada mais constrangedor para um obreiro que se envergonha por alguém ou passar algum vexame. Usa-se muito esta expressão: a homem que é homem tem de que se envergonhar na cara. Isso pode parecer duro e áspero para quem ouve, porém é uma realidade que devemos encarar. A vergonha é visto como sinônimo de pudor e receio e desonra aos outros. Um dia presenciei um obreiro sendo envergonhado por outro parente. Muitas pessoas, por deixar de cumprir um compromisso assumindo, eu mesmo fiquei envergonhado pela pessoa que passou por tal vexame. Eis aí a necessidade de um obreiro não ter do que se envergonhar, que o Senhor nos guarde. Nesse texto sagrado, nós vamos aprender que nós temos
que ter fidelidade na obra do Senhor, porque o Senhor é santo. E a Bíblia diz que o nosso Deus diz, seja santo, porque eu sou santo. Há alguém que pensa que ser santo é fazer aquilo que oferece, que o mundo oferece. Mas não é. Ser santo é se resguardar das coisas que o mundo oferece. Ser santo é você andar com sua inteira confiança e não ser envergonhado por ninguém. Você é um líder e você não presta conta do que o Senhor Jesus lhe entregou. Por isso, você passa a passar vergonha diante da população. Não é assim que o crente fiel ao Senhor anda. O crente fiel ao Senhor anda de cabeça erguida, sem olhar para um lado e nem para o outro, olhando para o alto, para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Pois Jesus nos ensinou como deveríamos ser. Nós devemos ser humildes e ser dispenseiro da obra do Senhor Jesus. Vamos para o item 2. Em Êxodo, capítulo 32, versículo 25, a Bíblia afirma que o próprio Moisés reconheceu que o pecado de Israel contribuiu para a vergonha do povo de Deus no meio dos inimigos. Quem não obedece às ordens do Senhor, ele passa a vergonha no meio dos seus inimigos, porque nós somos cheios de inimigos. O inimigo não é o inimigo pessoal, mas sim o inimigo invisível. Os invisíveis é que anda acusando a um e a outro. Porém, o nosso Senhor Jesus não aceita a acusação do inimigo diante do crente fiel, porque o crente fiel não tem do que o inimigo acusar. Ok? Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 34, Paulo aconselha aos crentes de Corinto, dizendo: vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para a vergonha vossa. A Bíblia diz lá no livro de João, capítulo 5, versículo 39, que o homem erra em não examinar as Escrituras, pois são elas que de Cristo testifica. Se nós não examinar as Escrituras, nós não estamos andando em consenso com o Senhor Deus, ok? Vamos ao item 4, que diz assim, Isaías 54 e versículo 4. O Senhor, reconhecendo a gravidade do que significa ser envergonhado, fez uma promessa a Israel, dizendo: não temas, porque não serás envergonhado, e não te envergonhe, porque não serás confundido, antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembre mais do opróbrio da tua viuvez. O sábio Salomão está ensinando que nós temos que andar em sinceridade com Deus, porque sem Deus nós não somos nada. Nós somos apenas pó e cinza, porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Ele fez do pó da terra, ali formou o homem, desenhou o homem do pó da terra, e ali
Depois de pronto, ele soprou no seu nariz e deu-lhe fôlego e vida. Porém, disse ao homem: de tudo que há no jardim comerás. Porém, da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque certamente morrerás. Porém, o diabo colocou na cabeça de Eva que podia comer, porque o casal ia ficar vendo e fazendo igual a Deus. Neste momento, foi desligado a consciência do homem com Deus, porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, não para o homem adorar o mundo, mas para o homem adorar a Deus. Também tirou da sua costela a mulher e fez, não para o homem adorar a mulher, nem para a mulher adorar o homem, mas sim para adorar a Deus. Porém, desviaram do caminho do Senhor e veio a morte. A Bíblia diz que por causa de um homem a morte se estendeu-se ao mundo. Qual é essa morte? Há 3 tipos de morte. Há a morte espiritual, a morte física e a morte que leva ao lago de fogo. Porém, o homem não morreu da morte física, ele morreu da morte espiritual. Então, Deus tirou do meio do jardim e colocou, e pôs sobre ordem, o homem viver do suor do seu rosto. Por isso é que há o pecado no mundo. E a Bíblia diz que por causa do homem o pecado se encheu o mundo. Mas porém veio um homem santo que se fez pecador por nós e pagou todas as nossas dívidas. Vamos ao item 5, que diz assim: em Joel, capítulo 2, versículo 26 ao 27, o Senhor nos faz outra grande promessa, dizendo: não comereis fartamente e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor, o vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e meu povo não será mais envergonhado, e vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado sempre. Por 2 vezes aparece esta frase, e o meu povo não serão envergonhados. Glória seja dado ao Senhor Jesus. Israel, quando ele andava sob a ordem de Deus, Israel vencia grandes guerras. Israel vencia os seus inimigos. Mas no momento que Israel desobedecia a Deus, então o inimigo, os seus inimigos, eles derrotavam Israel. Portanto, aqui em Joel, Deus faz o compromisso com Israel de andar segundo a sua vontade, a sua presença, para não ser envergonhado, e nunca mais Israel será envergonhado. Porém, Deus fez o compromisso com Israel para não ser envergonhado. Mas Israel desobedeceu a Deus e agora os seus inimigos derrotaram Israel. Os seus inimigos do Reino Sul e do Reino Norte derrotaram Israel. Do Reino Norte, Babilônia derrotou Israel. Israel, os jovens de Israel, foi levado cativo para a Babilônia. Mas, porém, aqueles 4 jovens
ele não se viu envergonhado na presença de Nabucodonosor. É o quê? Vamos para o terceiro manejamento da palavra da verdade. Manejar bem significa ter habilidade nas mãos para operar um determinado instrumento. E em Cantares, capítulo 3, versículo 8, Salomão escreveu sobre os valentes de Israel, todos armados de espada, destro na guerra, cada um com sua espada e cinta, por causa dos temores noturnos de crois de guerra. Então, aqui, em Cantares de Salomão, aqui afirma o seguinte: Israel tinha que estar com a espada na mão para destruir aqueles que perseguiam a nação de Israel. E aí Deus estava com Israel, e Israel não era derrotado a dentro da guerra. No caso da igreja do Senhor, os obreiros são os valentes de Israel, de Deus, os quais devem manejar bem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios, capítulo 6 e versículo 17. Ok? Nesse caso, Paulo está ensinando a igreja a manejar a verdadeira espada, que é a palavra de Deus. Tem que o crente ser revestido da couraça do Senhor Jesus. Tem que o crente conversar todo dia com Deus. Tem que o crente guardar a palavra de Deus e manejar a palavra de Deus sobre os seus adversários. Ok? No caso, manejar bem a palavra significa interpretar e ensinar corretamente a palavra de Deus, sem desvio e nem distorção. Aqui, Jeremias capítulo 23 e versículo 28. Jeremias, a gente vê lá no capítulo 14, versículo 14, que Deus proibiu dos profetas fazer o que ele não manda. Hoje, o mundo está cheio de falsos profetas. Isso Jesus já tinha explicado nos seus sermões. Ele disse que para o fim do tempo havia remor de guerra, terremotos em vários lugares, e viria falsos cristos, se fosse possível, enganaria até os seus. Porém, hoje está cheio de gente profetizando que Jesus vai arrebatar a igreja dia tal. Só que Deus, lá no capítulo 14 de Jeremias, versículo 14, ele disse que não mandou nenhum profeta dar essas ordens de mentira ao povo. E é isso que está acontecendo. Meus amados irmãos e amigos da palavra de Deus, preste bem atenção por meio das internet, busque a palavra do Senhor como ela é. Esse canal é um canal humilde, mas que busca a palavra do Senhor como ela é, não distorce a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é correção, ela é com dor,
quando a palavra vem com dor, é para correção, para cada um se ajeitar, se endireitar dos vossos maus caminhos, ok? Vamos agora o item 5, que diz assim, em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 2 ao 4. Paulo ainda exorta Timóteo, dizendo, pregues a palavra, insista a tempo e fora de tempo, redáguas, repreenda, exorte em toda longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, atomoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade voltado às fábulas. Aqui, quando Paulo está falando sobre as fábulas, há um segredo aqui e agora dói na mente de cada um. Porque os obreiros da palavra de Deus, os obreiros que diz ser santos homens de Deus, não exorta a igreja da maneira possível como se ensina a Bíblia. A exortação dos obreiros é exortando e humilhando os pequenos do rebanho do Senhor, trazer dinheiro para ele se manter. Ele coloca aquela versão do capítulo 3 de Malaquias, versículo 10, e dizer, quem não traz os dízimos está roubando. Porém, capítulo 3 de Malaquias, versículo 10, Deus não está falando para nós gentios, Deus está falando para Israel. Israel, os levitas, era quem consumia aqueles dízimos. Porém, nós estamos pela graça. Nós não somos levitas. Nós não somos Israel da terra prometida. Nós somos o Israel comprado pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, eles deixam de dar a sã doutrina para humilhar o rebanho, a trazer dinheiro, e ainda dizem mais que quem não traz o dízimo é ladrão, está roubando do Senhor. Quem está roubando do Senhor não é nós, pequeno. Quem está roubando do Senhor é eles que dizem ser ministro da palavra de Deus e estão agora humilhando as ovelhas do Senhor para que engorde eles. Onde Jesus disse, de graça recebeis e de graça dais. Porém, eles receberam de graça, mas estão cobrando dinheiro, estão vendendo a palavra do Senhor. E não é assim que é a sã doutrina. Porém, a igreja primitiva tinha as contribuições, mas não era dinheiro, era cereais. Ali se juntava aquelas pessoas, colhia do campo, quando terminava de colher do campo, levava o melhor para ofertar à igreja. E ali era onde tinha a manutenção dos obreiros primitivos não passar fome. Mas, porém, os obreiros primitivos, ele não pedia, não. Ele buscava a presença do Senhor e o Senhor colocava no coração da igreja e a igreja ajudava os obreiros.
Paulo foi um homem muito sofredor, mas quem ajudou no momento foi a igreja de Tessalônico, que ajudou. E aí, Paulo honra os seus ministérios que Deus lhe entregou. Portanto, eu honro o que Deus me entregou. Também não vou obrigar vocês agora fazer o que eles mandam. Faça segundo o seu coração. Porque quando Abraão pagou o dízimo, foi quando ele vinha lá daquela guerra, que recuperou Ló, seu sobrinho, com todos os seus animais, fazendo de tudo. E quando passou, o sacerdote Melquisedeque abençoou Abraão. E por isso Abraão pagou o dízimo de tudo. Mas primeiro o sacerdote abençoou. Hoje, os pastores querem traga dinheiro, mas nem sequer orar para abençoar os dizimistas que trazem o dinheiro para eles comprarem mansão, comprarem sapato caro, relógio caro. Eles não oram, fica só mirando. Se cai um necessitado na igreja doente, eles cochilam de lado. Faz que nem aquele samaritano. Quase que nem aquela parábola do bom samaritano. Passou o levita, viu aquele homem doente, caído, dos salteadores, deu de costa, passou direto. Ele também, aquele sacerdote, passou e viu aquele homem caído e passou. Mas, porém, o bom samaritano, quando ele passou, viu aquele homem caído, ele ali foi, passou remédio das suas enfermidades e levou para uma hospedaria e hospedou ele. E ali deu uma quantia de dinheiro e disse, cuida dele. Se for mais, quando eu voltar, eu te recompenso. Então, os judeus não se davam com os samaritanos, porque os judeus tinham as fábulas judaicas, querendo cumprir a lei mosaica. Mas, porém, o samaritano representa o que Jesus faz, o que Jesus fez e faz na vida de cada cristão. Pois Jesus foi quem morreu para nos dar a salvação. E ele está à destra do Pai. E ele é quem vence todas as guerras por nós. Por isso, meus amados irmãos e amigos, são essas palavras. Siga o canal, se inscreve, dá aquele gostei que você gosta de dar para que o canal cresça. Que Deus nos abençoe a cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.